Vamos lá então, pessoal. Boa tarde a todos. Damos início no dia 8 de outubro de 2021 à CPI da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha. Desde já quero saudar a imprensa da Rádio Cacique que se faz presente na Câmara de Vereadores, ao meu colega vereador relator Márcio Marques, vice-presidente da CPI, vereador Ranieri Bosa, aos demais vereadores que estão acompanhando a CPI, vereador Ariovaldo, vereador Juarez, vereador Wilson, vereador Pomate. Boa tarde a todos. Damos início, então, pessoal, à nossa CPI, como justificativa a necessidade de que sejam devidamente investigados e apurados os fatos acerca de licitações e contratos de prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos, limpeza urbana e demais serviços e manutenção da central de triagem e do aterro sanitário, os quais implicaram o cumprimento, no dia 31 de setembro de 2021, de mandatos de busca e apreensão nas dependências da Prefeitura Municipal e nas residências do prefeito e vice-prefeito municipais, além da imposição de outras medidas restritivas, tal como o afastamento deste último de suas funções pelo prazo de 180 dias. A medida se justifica plenamente, haja vista a prerrogativa constitucional da Câmara de Vereadores, de proceder na fiscalização de todos os atos praticados pela administração pública municipal. No caso em questão, revela-se suma importância que se realize aprofundada investigação, não apenas pela gravidade das suspeitas, mas principalmente pela necessidade inafastável de estabelecimento da realidade dos fatos, e posterior remessa ao Ministério Público de todos os elementos que se mostrarem pertinentes para auxiliar no deslinde de operação e, ao final, se for o caso, na responsabilização de quem eventualmente tenha incorrido em crime. Segundo a orientação do IGAM, a CPI formada de acordo com a proporcionalidade das bancadas que compõem a casa, sendo que a maioria das bancadas PP, DEM e PDT indicaram os titulares da comissão. Já as bancadas do PTB e MDB estão nos membros suplentes. A primeira reunião ocorreu no dia 1º de outubro, onde solicito que o servidor Luiz Andrigue realize a leitura da ata da reunião. Ata 01. Aos 29 dias do mês de setembro de 2021, às 10 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Vermelha, presentes os vereadores Gabriel Birnfeld Vieira, Márcio José Marques, Ranieri Berlato Bosa, os assessores Diego Barreto, Ana Carla Corona, o advogado Carlos Magno, o assessor jurídico Domingos Francescato, o assessor superior de sessão legislativa Luiz Henrique Andrique. Como primeiro ato da Comissão Parlamentar de Inquérito, foi definido como presidente da comissão o vereador Gabriel Vieira, como relator o vereador Márcio José Marques. O assessor jurídico orientou a pedir cópia dos contratos das licitações de coletas de resíduos e limpeza urbana a partir de 2017. O vereador Ranieri Berlato Bosa sugeriu reiterar pedidos de informação sobre matéria correlata. Ficou definido que a comissão se reunirá nas sextas-feiras às 14 horas. A Secretaria Legislativa deverá reiterar o pedido de acesso aos autos da ação cautelar que deu origem a esta comissão. Será feito requerimento escrito solicitando a suspensão dos prazos da comissão até que esta tenha acesso aos autos, para entrar na sessão plenária do dia 4 de outubro de 2021. Foi solicitado cópia de investigação do Ministério Público, que foi arquivada, investigação relativa à coleta e tratamento de lixo, bem como acesso à documentação da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha referente ao aterro, cópia de licitações, contratos emergenciais, licitações frustradas a partir de janeiro de 2017, cópia das tomadas de contas especiais sobre a matéria em análise. O vereador Ranieri sugeriu cópia das ações judiciais correlatas a isso, tomadas de contas do Tribunal de Contas Estadual sobre a matéria em análise. O processo, assim que for disponibilizado, ficará sob guarda dos vereadores, mediante sigilo. Foi criado um grupo no aplicativo WhatsApp para a comunicação dos membros desta comissão.
Nada mais havendo, declaro encerrada esta ata, que vai assinada por mim, Luiz Henrique Andrighi, e pelos demais. Muito obrigado, Luiz Andrighi. Informo que os membros da comissão já tiveram acesso ao pedido cautelar do Ministério Público, que ocasionaram as buscas e apreensão de documentos, bem como o afastamento do vice-prefeito, que parte dos demais documentos solicitados foram recebidos hoje e estarão à disposição dos membros da CPI a partir desta data. Ressalto que a medida cautelar tramita em segredo de justiça, devendo os membros desta comissão zelar por tal sigilo, sob pena de responder criminalmente por eventual vazamento de informações, com exceção daqueles documentos que já são de conhecimento público e não estejam amparados por tal sigilo. Nesta semana, na condição de presidente e visando a lisura dos trabalhos, encaminhei pedido de análise à assessoria jurídica desta Casa sobre a participação dos membros dessa comissão. Solicito a leitura do pedido ao servidor Luiz Andrighi. Só do pedido. Requerimento. Ao senhor assessor jurídico Domingos Júnior Franciscato. Gabriel Birnfeld Vieira, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, requer seja avaliado, considerando os documentos trazidos ao procedimento, eventuais causas de impedimento dos membros titulares e suplentes para atuar nesta comissão, a fim de que seja respeitada a legalidade dos atos a serem praticados pela mesma. Considerando que já foram abertos os procedimentos desta comissão, é necessário que essa manifestação seja realizada no prazo de 24 horas, antes da próxima reunião da comissão, nesta sexta-feira. Certo da presteza no atendimento desta solicitação, aguardamos o seu retorno. Lagoa Vermelha, 7 de outubro. Muito obrigado, Luiz. Apenas para justificar aos colegas vereadores, este pedido ao mesmo se deu por ter conhecimento de que o município de Guaporé, na CPI do lixo daquela cidade, um dos membros da comissão foi afastado por estar presente nos autos do processo. Então, para a gente ter uma tramitação que tenha a legitimidade e a transparência na sociedade de Lagoa Vermelha, foi muito importante esse meu pedido. Agora solicito a leitura do parecer do assessor jurídico desta Casa, Dr. Domingos Franciscato. Parecer jurídico. Matéria: suspeição, impedimento de membros de CPI. Consulente, vereador-presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito. Questiona o vereador-presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, considerando a documentação acostada ao procedimento até o presente momento, se, na opinião desta assessoria, existe eventual causa de impedimento de membros titulares ou suplentes designados para atuar na comissão. Verificando-se a ausência de previsão normativa e não detendo a Comissão Parlamentar de Inquérito poderes de julgar ou de restringir bens e direitos de particulares, não há, em tese, que se falar em suspeição ou impedimento de qualquer de seus membros, restando aos cidadãos, sejam investigados ou testemunhas, o recurso ao Poder Judiciário em caso de abuso ou decisão imotivada da parte da comissão ou do vereador em particular. Nesse sentido, é a lição do respeitado doutrinador José Nilo de Castro, notório estudioso do direito municipal. Aspas. As conclusões da CPI municipal, na dicção constitucional, artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, não têm a natureza de sentença, não punem, nem podem indicar ou sugerir, considerar estes ou aqueles fatos como crimes comuns ou infrações político-administrativas, capitulando-os. Seus trabalhos são formal e meramente investigatórios. Assim, existindo a possibilidade de restrição a bens ou direitos, inexistem rigores quanto à composição de uma comissão parlamentar de inquérito, mesmo detendo esta, na dicção constitucional, poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Já por tais fundamentos, é-se de concluir ser natural a inexistência de restrições na composição de uma composição parlamentar de inquérito, diferentemente dos códigos de ritos judiciais. Com efeito, os artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil e artigo 254
do Código de Processo Penal listam as hipóteses de impedimento ou suspeição de um magistrado. Código de Processo Civil, artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes, em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Artigo 145. A suspeição do juiz. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa de iniciado o processo, ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou parente destes, em linha reta ou terceiro grau, inclusive, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Código do Processo Penal, artigo 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer destes, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Se tiver aconselhado qualquer das partes, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Se no processo civil ou penal, a ocorrência de qualquer dessas circunstâncias força o afastamento do magistrado da presidência do feito, o mesmo ocorrendo no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito, não proporciona o afastamento de qualquer parlamentar. E tal se dá exatamente pela circunstância de uma CPI não dispor desse poder de julgar. Conforme leciona Cretela Júnior, aspas, a Constituição investe a comissão parlamentar de inquérito em vários poderes. Não possui, porém, o poder de julgar. A comissão parlamentar de inquérito não tem poder jurisdicional, não julga, não aplica a lei ao caso concreto. No entanto, a regra jurídica constitucional lhe deu outros poderes próprios, semelhantes aos atribuídos às autoridades judiciais. Assim, pode a comissão parlamentar de inquérito, no exercício de suas funções, determinar o comparecimento de testemunhas, tomar-lhes depoimentos, promover diligências, requisitar documentos, certidões, pedir informações a qualquer repartição pública ou órgão federal, estadual, municipal ou distrital, expedir notificações. Enfim, como diz a Constituição, a Comissão Parlamentar de Inquérito terá poderes de investigação tão grandes quanto os poderes das autoridades judiciais, exceto o de julgar. A questão, portanto, resolve-se através do controle, público ou particular, das ações e comandos oriundos de uma comissão parlamentar de inquérito. Em havendo abuso ou decisão imotivada, pode-se, sempre, acionar a força coercitiva do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal já teve a oportunidade de estabelecer os limites de atuação de uma comissão parlamentar de inquérito. Nesse sentido, transcreva-se parte da ementa do Mandado de Segurança número 23.452, RJ, relatado pelo ministro Celso de Mello. Aspas, com a finalidade de obstar que o exercício abusivo das prerrogativas estatais possa conduzir à prática
a práticas que transgridam o regime das liberdades públicas e que sufoquem pela opressão do poder os direitos e garantias individuais, atribui-se ao Poder Judiciário a função eminente de controlar os excessos cometidos por qualquer das esferas governamentais, inclusive aqueles praticados por comissão parlamentar de inquérito. Quando incidirem em abuso de poder ou em desvios inconstitucionais no desempenho de sua competência investigatória, os poderes das comissões parlamentares de inquérito, embora amplos, não são limitados e nem absolutos. Nenhum dos poderes da República está acima da Constituição. No regime político que consagra o Estado democrático de direito, os atos emanados de qualquer comissão parlamentar de inquérito, quando praticados com desrespeito à lei fundamental, submetem-se ao controle jurisdicional. As comissões parlamentares de inquérito não têm mais poderes do que aqueles que lhes são outorgados pela Constituição e pelas leis da República. É essencial reconhecer que os poderes das comissões parlamentares de inquérito, precisamente porque não são absolutos, sofrem as restrições impostas pela Constituição da República e encontram um limite nos direitos fundamentais do cidadão, que só podem ser afetados nas hipóteses e na forma que a Carta Política estabelecer. Doutrina, precedentes, limitações aos poderes investigatórios da Comissão Parlamentar de Inquérito. A Constituição da República, ao outorgar às comissões parlamentares de inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, claramente delimitou a natureza de suas atribuições institucionais, restringindo-as unicamente ao campo da indagação probatória, com absoluta exclusão de quaisquer outras prerrogativas que se incluem, ordinariamente, na esfera de competência dos magistrados e tribunais, inclusive aquelas que decorrem do poder geral de cautela, conferindo aos juízes, como o poder de decretar a 149 Revisão do Direito, Rio de Janeiro, volume 5, número 10, julho e dezembro de 2001, indisponibilidade dos bens pertencentes a pessoas sujeitas à investigação parlamentar. A circunstância de os poderes investigatórios de uma CPI serem essencialmente limitados levou a jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal a advertir que as comissões parlamentares de inquérito não podem formular acusações e nem punir delitos, nem desrespeitar o privilégio contra a autoincriminação que assiste a qualquer indiciado ou testemunha, nem decretar a prisão de qualquer pessoa, exceto nas hipóteses de flagrância. Assim, o Poder Judiciário, se demandado, interferirá sempre que ocorrer o abuso da parte de uma comissão parlamentar de inquérito, ou de qualquer de seus membros. Essa é, na verdade, a grande garantia que detém o cidadão contra qualquer excesso de utilização de prerrogativas. Portanto, a eventual circunstância de um vereador travar disputa de nítida natureza política com algum dos investigados ou, no legítimo exercício de seu mandato parlamentar, ter, mesmo que anteriormente, encaminhado denúncia a Cortes de Contas ou Ministério Público sobre fatos conexos ao objeto da CPI, não tem o condão de impedir sua presença como membro de uma comissão parlamentar de inquérito. Mormente, quando se recorda que as CPIs são criadas automaticamente a partir do requerimento de 1/3 dos parlamentares da Casa, independendo da vontade do vereador que propõe a sua instalação. Em outras palavras, as comissões não pertencem a um só parlamentar, mas a uma expressiva vontade representativa dentro da Casa Legislativa. Saliente-se ainda que não é possível, ao caso de comissão parlamentar de inquérito, qualquer analogia ao disposto no artigo 42, inciso 16, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. Disposição esta que se refere exclusivamente às comissões processantes e processo de cassação de mandatos, onde aí sim os parlamentares exercem extraordinariamente a função de julgador. Artigo 42. Processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara de Vereadores por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito. Inciso 16. Transcorrido o prazo do inciso anterior sem o julgamento, os autos serão arquivados e o processo extinto por decisão do presidente da Câmara de Vereadores, sem prejuízo de nova denúncia ainda pelo mesmo fato. Parágrafo 2º. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, contudo, praticar todos os atos de acusação. Destarte, ante todo o exposto, opinamos que, salvo o melhor juízo, a composição da
Comissão Parlamentar de Inquérito está em conformidade com a legislação, não havendo causa de suspeição ou impedimento a qualquer de seus membros. Este é o parecer. Lagoa Vermelha, 7 de outubro de 2021. Domingos Júnior Franciscato. Mais uma vez, muito obrigado, Luiz Andrigue. Sendo assim, com a garantia da assessoria jurídica desta casa, de que nenhum dos integrantes dessa comissão possui qualquer restrição ou impedimento, dou sequência aos trabalhos. Em prosseguimento, passamos ao ajuste do cronograma, onde sugiro que possamos a indicar as testemunhas a serem ouvidas, sendo pertinente iniciarmos pelas testemunhas que promoveram a acusação e, posteriormente, os investigados. Sugiro que inicialmente sejam ouvidos o ex-vereador Vicente Durigon e o colega vereador Ranieri Bosa, por serem autores das denúncias que originou a presente investigação. Posteriormente, a oitiva dos investigados Éder Piardi, Gustavo Bonotto e Rogério de Finan. Trevisan. Coloque em votação com os demais membros da comissão. Antes da votação, considerações. Primeiro, vereador Gabriel, a respeito do que foi lido agora, fico feliz pela oportunidade de ter sido julgado pela assessoria jurídica dessa casa. Acho que é importante a gente levantar essas questões de suspensão e outras ações, até porque nos últimos dias eu também ouvi muitas queixas do senhor, ex-líder do governo, vice-presidente do Partido Progressista, conduzindo a nossa CPI. Como ficou claro que não há suspeição de nenhum dos vereadores por qualquer motivo que seja, acredito que essas questões levantadas pela sociedade, que o colocam como muito próximo dos investigados, também não seja óbice para que a gente realize a nossa investigação. De outra parte, eu quero dizer que, nesse momento, eu não entendo o senhor como um membro do governo, exercendo papel, controle de situação, assim como o Maninho, nem me coloco como um membro de oposição ao governo municipal. Acredito que o nosso objetivo aqui é clarear a verdade e, dentro desse contexto, nós três, nesse momento, temos a mesma atividade, a mesma função, os mesmos preceitos e os mesmos objetivos. Não de forma alguma, condenar ou inocentar alguém, mas tão somente a busca pela verdade, seja ela qual for. Segunda consideração, gostaria de fazer uma correção. Eu e o vereador Vicente não somos os motivadores da presente CLI, porque não fomos nós que motivamos o inquérito que nós recebemos na semana passada. Está muito claro nos autos que havia uma investigação acontecendo sob a empresa Adeva e, por um acaso do destino, os investigados nesta comissão, a citar o senhor prefeito municipal Gustavo Bonotto e o senhor Éder Piardi, acabaram sendo envolvidos no processo de investigação, certo? Só após este momento é que o Ministério Público Estadual veio buscar informações no município de Lagoa Vermelha e somente então, depois desse momento, foi que encontrou as denúncias realizadas pela bancada do PDT. A quem agradeço aqui a presença do vereador Vicente, primeiro suplente da nossa bancada, vereador Ariovaldo, vereador Juarez, que estão aqui presentes acompanhando com muita presteza e seriedade esse processo. Então, quando o senhor diz que nós realizamos denúncias, nós exercemos a nossa prerrogativa de vereador, de fiscal, que em tese é basicamente a mesma coisa que nós três, membros da CLI, estamos fazendo agora. Então, a correção é a seguinte: não foi a denúncia da bancada do PDT que motivou uma investigação, mas a denúncia realizada pela bancada do PDT foi encontrada pelo Ministério Público e juntou essas denúncias e corroborou, com o depoimento do vereador Ranieri e do vereador Vicente no processo de investigação. Então, não somos nós os pivôs desta CLI ou CPI, nem fomos nós que pedimos a abertura da mesma, embora estejamos aqui participando com o intuito de esclarecer qualquer fato. Então, só para que fique claro, e para que não se difunda um pensamento equivocado de que nós, vereador Ranieri e vereador Vicente, somos os propositores da investigação do Ministério Público, fica muito claro que nós apenas entramos em determinado momento do processo, quando os documentos que nós apensamos ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas
foram incluídos na investigação que já ocorria. Muito obrigado pela colaboração na informação, vereador Ranieri. A conhecimento da população de Lagoa Vermelha e também do vereador Ranieri, todos os vereadores titulares da CPI e suplentes foram investigados, justamente para nós darmos à sociedade a legitimidade e a transparência para decorrer da CPI. Aproveito a oportunidade, vereador Ranieri, e mesmo diante de ter dado depoimento ao Ministério Público, eu lhe peço para ti se tu se recusa a depor na CPI. Na verdade, vereador Gabriel, eu gostaria também de pedir que o senhor reconsiderasse nesse momento nós agendarmos os depoimentos, haja visto que nós não temos documentos em mãos que possam nos fornecer quais pessoas são necessárias de ouvirmos. O senhor fez referência ao vereador Ranieri e ao vereador Vicente como testemunhas e a 2 investigados. A partir do que eu li nos autos iniciais do processo, provavelmente seja necessário chamar pelo menos mais 4 pessoas, além das pessoas que o senhor já citou. E talvez, na decorrência de análise documental, diversas outras. Pelo que, nesse momento, vereador Gabriel, eu penso que o rito que a gente deve estabelecer nessa CLI seja outro. Seja de como nós vamos estabelecer esses convites ou convocações. Qual é o prazo para que essas pessoas respondam? Qual é o prazo que nós, enquanto CLI, temos para despachar as determinações desta comissão? Em que momento a gente vai apresentar a solicitação de novos documentos para serem incluídos nesse processo? Vejo como, nesse momento, marcarmos quem serão os depoentes, um atropelo completo e total do processo. E se depois de recebermos os documentos que já estão tramitando no Ministério Público Estadual, aparecerem novos agentes políticos ou novos agentes dentro de todo esse processo? Eu acho que o rito que nós devemos estabelecer é outro. Tem, inclusive, vereador, um requerimento para apresentar para Vossa Senhoria, solicitando que esse rito seja estabelecido a partir de hoje. E dentro desse processo nós teremos como derivação uma das ações, que é uma das ações, a oitiva dessas pessoas, que são testemunhas ou investigados. Então, dentro desse processo, eu vejo isso como um segundo momento, após a análise documental, para que a gente não transforme isso num palco político. Eu acho que o objetivo é a gente clarear a verdade, e eu não me sentiria seguro de buscar qualquer informação com uma das pessoas indiciadas, sem antes eu ter acesso aos autos do processo que já correm no Ministério Público Estadual. Pelo que eu gostaria que nós votássemos nesse momento seria a criação, eu usaria o termo dos atos administrativos da nossa comissão, e não quais pessoas a gente vai chamar agora. É muito prematuro. Talvez apareçam outras pessoas. Vereador Ranieri, Lagoa Vermelha tem pressa em saber dos fatos, e eu acho que a gente precisa dar uma resposta o mais breve possível para a cidade de Lagoa Vermelha. E a gente vai colocar em votação, sim, porque a gente precisa apurar os fatos. Temos dois investigados e temos a situação pertinente para dar início a esse processo. Gostaria de lembrar ao senhor vereador que, conforme somos em 3 na comissão, nós colocamos sempre em votação, pela democracia dos fatos. Então, sugiro inicialmente que sejam ouvidos o ex-vereador Vicente Durigon e o colega vereador Ranieri Bosa, por serem autores das denúncias que originou a presente investigação, e posteriormente a oitiva dos investigados Éder Piardi, Gustavo Bonotto e Rogério Trevisan. Vereador Márcio Marques. De acordo. Vereador Ranieri. Eu gostaria de fazer mais uma correção. Não são 2 investigados. São 3 investigados inicialmente pelo inquérito, que a gente já tem em mãos, e possivelmente isso se desdobrará em outras pessoas. Isso é a CPI que vai dizer para frente daí, vereador. Não, são 3 pessoas. O prefeito, o vice-prefeito e o empresário proprietário da Deva. Já são 3 pessoas. Ótimo, muito bem observado. Então, após a votação, que fique registrado em ata, vamos definir as datas, e eu sugiro, a partir do dia 15/10, que a gente possa chamar já o vereador Ranieri Bosa e o vereador Vicente Durigon. Vereador Márcio Marques. De acordo. Vereador Ranieri. Mais uma vez, vereador Gabriel, eu preciso que as pessoas que nos acompanham e que o senhor e o vereador Maninho compreendam que o objetivo desta CLI não é político.
impossível nós realizarmos a oitiva das pessoas sem antes termos acessos aos autos dos processos que tramitam no Ministério Público Estadual, aos documentos que nós requeremos para o Ministério Público Comarca de Lagoa Vermelha, aos documentos que constam da Prefeitura a respeito dos contratos e das licitações, e sem antes realizar um estudo minucioso desses documentos, o que a gente vai fazer aqui? Um circo. Não é esse o objetivo. A população, vereador Gabriel, ela tem pressa, mas ela tem pressa em saber a verdade. Ela tem pressa em ter acesso aos documentos que poderão ou não comprovar as denúncias que foram realizadas pelo Ministério Público. Ela não tem pressa em ouvir o vereador Ranieri, em ouvir o prefeito Gustavo, em ouvir o vice-prefeito Éder. Elas têm pressa, mas ao mesmo tempo elas querem transparência, elas querem lisura, elas querem um processo que seja isento de uma carga política. A proposta que o senhor tem colocado de forma muito clara de ouvir testemunhas sem antes termos esses documentos não se justifica. O processo da nossa CLI tem 180 dias para definirmos um relatório. O senhor está querendo atropelar esse processo? O senhor quer resolver isso daí o quanto antes? Qual é o seu objetivo nessa CLI? Vereador Ranieres, quero deixar bem claro a Vossa Senhoria que todas as pessoas que são chamadas para depor, posteriormente pode ser chamada novamente, quantas vezes for necessário, no período de 180 dias. Nós temos que trabalhar com as informações que nós já temos e já recebemos nessa casa. Toda a transparência é para a sociedade de Lagoa Vermelha. E peço a Vossa Senhoria que, assim como você e o vereador Vicente foram ao Ministério Público depor, a mesma situação vocês podem praticar aqui conosco também nessa CPI. Vereador Gabriel, me desculpe, mas cabe algumas considerações na sua manifestação. O senhor fala em lisura e transparência. Na reunião passada, como foi lido em ata, ficou claro a criação de um grupo para que a gente realizasse as comunicações e que esse grupo de WhatsApp ele seria como uma espécie de uma prévia da nossa reunião, para que a gente soubesse da movimentação das documentações, quais documentos chegaram a casa e quais documentos estavam sendo expedidos. Nesse grupo não foi postado a ata, não foi postado os documentos referentes à nossa comissão parlamentar de inquérito. O senhor mencionou que chegaram documentos a essa casa agora e que estarão à disposição de nós, vereadores, a partir de hoje. Eu não sei quais são esses documentos, não sei quais órgãos encaminharam e no que diz respeito a cada um dos temas que foram solicitados. O senhor não utilizou o grupo para, por exemplo, comunicar do seu protocolo a respeito da suspeição da minha pessoa? O senhor estava sabendo disso, vereador Maninho? No grupo não foi posto nada. O senhor estava sabendo? Não. Então, vereador Gabriel, quando se fala em transparência e lisura, a gente não pode tentar empreender manobras que possam atrapalhar ou atropelar o processo. O senhor quer ouvir determinadas pessoas, não tem problema. Eu posso sugerir mais algumas pessoas que também poderão vir a ser ouvidas nos autos, e acredito que no decorrer das investigações isso vai restar comprovado o quanto é necessário. Vereador Ranieri, se o senhor acha que a gente pode ficar chamando as pessoas aqui ao nosso bel prazer para que elas venham aqui várias vezes depor nessa CPI, mais uma vez acredito que essa não é a melhor prática legislativa e que isso vai atrapalhar a CLI ao invés de contribuir. Mas o senhor querendo estabelecer um cronograma de pessoas que poderão vir a ser ouvidas, eu gostaria que o senhor sanasse uma dúvida. Recebendo documentos que façam com que nós tenhamos a necessidade de novos documentos e estudos, atrapalharia o seu cronograma? A gente manteria a oitiva dessas pessoas? Vereador Ranieri, primeiramente, só para dizer que não foi feita nenhuma análise para tua suspensão, e sim uma análise de todos os vereadores, novamente dizendo. Então, muda o teu discurso, porque já foi sanada essa situação. Inclusive, o senhor que já é vice-presidente aqui da casa, o senhor pratica junto as ações da nossa CPI. E nós, sim, vamos definir o cronograma inicial. Nós, sim, já temos documentos suficientes para dar início a isso. Quais são? E, temos da Prefeitura, principalmente, as solicitações... Que documentos que nós recebemos? Todos Tu tem disponível ali, vereador Luiz, do que veio hoje?
Não veio nada. Como é que nós vamos fazer uma cariação, ouvir Não, pessoas se nós não temos vereador Ranieri, documentação? vamos respeitar essa casa, que ela já tem, só foi um critério diferente. Tá com a Carmen aqui dentro. E ela, acho que esqueceu de pegar, tem que pedir para ela fazer aqui. Vai ser providenciado já a chegada aqui do material, e como eu disse anteriormente na minha fala, vereador Ranieri, está disponível aqui o material do que já veio dos processos solicitados para ser distribuído aos colegas vereadores. Que nós recebemos quando? Oi? Que nós recebemos quando? Uma parte ontem e hoje de manhã outra. Foi disponibilizado para a comissão? Da comissão vai ser disponibilizado agora. Será disponibilizado agora. Isso. E ainda assim o senhor já quer marcar a oitiva das testemunhas? Claro, até a semana que vem nós temos uma semana para discutir os processos e já poder ouvir as pessoas. E futuramente, se for necessário chamar novamente, nós iremos fazer isso. Quantas vezes for necessário. Entendi. E se necessário chamar pessoas que não estejam incluídas na lista hoje? Como? E se necessário chamarmos pessoas que não estejam incluídas na lista inicial? Isso a gente pode fazer no decorrer da CPI, daí, vereador. Pode ser? Tudo bem, então, de acordo. Tá bom. Dando sequência, então, pessoal, tem que chegar sanadas as sequências. Na sequência, na condição de presidente desta comissão, solicito que o assessor jurídico desta casa diligencie com urgência, no prazo de 5 dias úteis, junto ao Tribunal de Justiça ou Ministério Público da cidade de Porto Alegre, para obter cópia integral da cautelar criminal, sendo que solicito todo o suporte desta casa para o atendimento deste pedido e demais que assim fizerem necessários para a realização dos trabalhos. Tendo sido estabelecidos os próximos trabalhos dessa comissão, deixo espaço aos demais membros para que façam os pedidos que acharem pertinentes para a execução dos trabalhos. Com a palavra, o vereador Márcio Marques. Boa tarde a todos. Presidente da CPI, vereador Gabriel, vice-presidente, vereador Ranieri, demais colegas vereadores, vereador Ariovaldo, vereador professor Juarez, vereador Ilso, vereador Pomate, vereador Vardão, imprensa, Rádio Cacique, Lagoa FM e o pessoal que nos acompanha. Primeiramente, se eu tiver algum pedido, eu farei no decorrer da CPI. No momento, sem nenhum pedido, já que vai vir os processos hoje para nós analisar. Obrigado. Vereador Ranieri. Sim. Requerimento número 01. O vereador que este subscreve requer ao presidente desta comissão parlamentar de inquérito que Vossa Senhoria requisite ao presidente da Câmara ou ao Poder Executivo Municipal um servidor concursado para secretariar a CPI, em especial na degravação de depoimentos, organização de documentos, emissão de correspondências, atas e guarda-autos. Mais alguma colocação, vereador Ranieri? Desculpe, o senhor não colocou em votação o requerimento. Em votação. De acordo? De acordo também. Requerimento número 02. O vereador que este subscreve requer à presidência desta comissão de inquérito que toda a documentação inerente às investigações, inclusive as sigilosas, sejam compartilhadas com todos os vereadores do Poder Legislativo, mediante assinatura de responsabilização e de sigilo. O presente requerimento está amparado nas funções constitucionais do Poder Legislativo, cuja atividade fiscalizatória é uma das principais atribuições dos vereadores. Vereador Ranieri, esse teu pedido passará por análise jurídica da Casa e, se for deferido, estará de acordo. Concordo. O 02 vai para análise jurídica? Sim. Isso. Requerimento número 03. O vereador que este subscreve requer ao presidente desta comissão parlamentar de inquérito que seja oficiado o cartório de registro de imóveis para que este informe se nos últimos 5 anos houve registro de compra ou de venda de imóveis
nos nomes dos investigados por essa CPI, a citar o prefeito municipal José Gustavo Bonotto, vice-prefeito municipal Éder Manfon Piarte. De acordo. De acordo. Esse é o 05? 03? 04. O vereador que este subscreve requer ao presidente desta comissão parlamentar de inquérito que seja requisitado as gravações de vídeo monitoramento da manhã do dia 31 de agosto de 2021 de todas as câmeras instaladas próximas à Prefeitura Municipal, área externa e interna da Prefeitura, área externa do Banco do Brasil, área externa do Banco Santander, área externa da Câmara de Vereadores, área externa do Comércio Planeta Real e as câmeras de vídeo monitoramento e de segurança pública na Praça Marechal Deodoro, esta última junto à Brigada Militar. De acordo. De acordo. Zero 05. O vereador que este requer ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que seja expedido correspondência solicitando que a empresa Adeva informe com quais municípios a mesma possui contrato ou manteve contrato nos últimos 5 anos, dentro do estado do Rio Grande do Sul. De acordo. De acordo. São os requerimentos que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Então, volto à questão do calendário que nós estávamos definido para o dia 15/10, então ficou definido o vereador Vicente e o vereador Ranieri. E sugiro para o dia 22 de outubro o vice-prefeito Éder Piarte, vereador Márcio Marques. De acordo. Vereador Ranieri. Não. No dia 29/10, que seja chamado para depor o prefeito municipal Gustavo Bonotto. Vereador Maninho. De acordo. Vereador Ranieri. Não, e quero que conste em ata a minha manifestação de que chamar testemunhas e os investigados como primeira etapa da CLI, além de ser algo prematuro, é algo também infrutífero. Que conste em ata, por favor, essa manifestação. Registrado. E que no dia 5 de novembro seja chamado o senhor Rogério Trevisan. Vereador Márcio Marques. De acordo. Vereador Ranieri. De acordo. Já te passo. Nada mais tendo a requerer, declaro encerrada... Repete as datas de todos os depoimentos, por favor. Pois não. No dia 15/10, então, de 2021, o senhor vereador Ranieri e o ex-vereador Vicente Durigon. No dia 22/10 de 2021, o vice-prefeito Éder Piarte. No dia 29 de outubro de 2021, o prefeito Gustavo Bonotto. No dia 5 de novembro, o senhor Rogério Trevisan. Nada mais tendo a requerer, declaro encerrada essa reunião. A toda a sociedade de Lagoa Vermelha, a imprensa aqui e, mais uma vez, obrigado a todos os vereadores. Sim, já estou vendo aqui.